vou entrar logo no assunto para vocês aí, para definir o que é pecado no original, tá bom? Olá pessoal, então voltando aqui ao nosso assunto aqui, os crentes não sabem o que é pecado. O que é pecado para você? Como você define o pecado? Você define o pecado como o sistema ensinou para nós, que o pecado original foi o pecado de Adão e Eva. Começou pela Eva que comeu o fruto proibido, né, da árvore do bem e do mal. Isso é que todo mundo sabe. Mas ele esquece que toda essa linguagem é uma metáfora para entendermos de onde viemos, quem somos e para onde nós vamos, ou seja, a nossa consciência. Na verdade, o Jardim do Éden é uma metáfora para representar a nossa mente, a nossa consciência, o nosso cérebro, que é dividido em dois. Por isso que a árvore da vida, que é uma só, tem dois caminhos, o bem e o mal, ok? Por isso que essa árvore representa a nossa consciência. E dentro da consciência nós temos essa voz. A voz da serpente está sempre dentro da nossa consciência, entendeu, pessoal? Mas então, como você define o pecado? O que é pecado? Então, essa história do pecado está registrada lá em Gênesis, capítulo 3, lá em Bereshit, lá no princípio, lá em Gênesis, entendeu, pessoal? Lá em Gênesis você vai entender que Deus criou tanto o bem e o mal. Você vai entender que Deus criou a luz e as trevas. Então, Deus é um ser dual. Criou esse mundo dual, né, luzes e trevas, e colocou o homem e deu esse homem um livre-arbítrio de escolha dentro da sua própria consciência. Então é uma figura, uma metáfora de entender que nós passamos pelo Jardim do Éden, nós viemos do Jardim do Éden, viemos da inocência e vamos entrar agora por uma consciência, com consciência, ok? E aí essa voz, né, do bem e do mal vai estar falando dentro da nossa consciência, como nós vamos responder essa coisa toda, entendeu? Então o fruto não é fruto, é fruto. Fruto fala de ações, fala de obras. Então, na verdade, o que Eva, que representa primeiro o homem, primeiro a mulher, Eva, a história, né, do homem. Então, na verdade, o primeiro pecado, né, foi o quê? Foi o pecado de quê? Foi o pecado que eles deram ouvido à voz dessa consciência do mal, porque existe a voz do bem e a voz do mal dentro de nós, dentro da nossa consciência. Por isso que Paulo fala que dentro de nós existe esse conflito dentro de nós, do bem e do mal. Deus criou assim, esse mundo dual, nós somos dual, Deus criou a luz e as trevas. Então é assim, essa é a verdade, é a coerência, entendeu, pessoal? Então, lá em Bereshit, Deus criou a luz e as trevas, vê direitinho. Sabe? Então, esse negócio de serpente lá do jardim, como é que a serpente apareceu lá, se tinha um anjo, o querubim que guardava o jardim, como é que ela apareceu lá, tudo foi Deus que colocou. Né? Esse Deus colocou a serpente é uma metáfora para a gente entender que Deus colocou dentro de nós, da nossa consciência, do nosso jardim aqui da nossa consciência, o bem e o mal. Essa voz, essa serpente que está dentro de nós, da voz do bem e do mal, ok? Então vai depender de qual escolha que você vai fazer. Então Deus fazer isso aí, Deus deu a liberdade, o livre-arbítrio de escolha do homem. Entendeu, pessoal? E a partir daí, tudo é referência de escolha e motivação. Deus não interfere mais. Sabe, se você quer o bem, você vai ter o bem. Se você quer o mal, você vai ter o mal. Então Deus não interfere mais nos seres humanos, porque dentro de nós existe essa dualidade, né, essa liberdade de escolhas. Então não tem, essa é a coerência, pessoal. Então não tem coisa mística, né? Ah, Deus vai me transformar, Deus vai me mudar. Eu acredito. Claro que Deus muda. Por que Deus muda? Mas não nessa questão mística. Deus muda, ele já mudou no passado. Deus já te deu essa liberdade de mudança de escolha. A escolha, as escolhas, as mudanças, é em você, está na sua mão, está na sua consciência. É você que tem que refletir, você que tem que abrir os olhos, sabe? Não dar ouvido ao ego, né? O diabo que está dentro de nós, é a voz da serpente, mas não é o diabo monstro, aquela figura com garfo que foi inventada pela Igreja Católica na época medieval para colocar medo nas pessoas e culpa nas pessoas. Né? Até a história do inferno. Entendeu, pessoal? Não é esse diabo, não existe diabo. Não existe diabo. O diabo existe, que é a voz do ego, do bem e do mal. E Jesus foi tentado por esse diabo, por essa voz do bem e do mal, de dar a ele o poder, o reino e a glória.
Todo homem ele é cobiçado, todo homem ele é cobiçado por ter, ser e poder, por essa voz que está dentro de nós, no nosso jardim. Mas um dia você saiu do jardim da inocência e você agora atingiu essa idade de adolescente para adulto e teve agora essa voz bem ativa dentro de você, foi ativada essa voz do bem e do mal dentro de você. Agora você é livre. Sabe, Deus não interfere em mais nada, porque o que Deus já fez e colocou em você essa liberdade de escolha. Por quê? Porque é isso que vai te julgar. E o julgamento de Deus tem tudo a ver com o que nós fazemos com o próximo, não é vertical, é tudo horizontal. Entendeu, pessoal? É aquilo que eu falei no vídeo passado aí. Então, o sistema religioso utiliza a personagem de Eva e cria todo tipo de filosofia, sofisma e fábula. E mito para a história da serpente e da fruta. Um que a Bíblia fala que a serpente no original é réptil. Não sabe se é uma cobra, se é um animal. Não fala que era serpente, mas ao traduzir colocou serpente, né? E aí ficou muita coisa foram acrescentada aí, dando essa ilusão de bicho, de dragão, e assim por diante aí. Colocou até medo nas pessoas aí para prender as pessoas, para domar as pessoas, dominar a massa, entendeu? Então isso que é importante. Então, sendo que primeiramente a palavra serpente é réptil, tá vendo? E quando você vê, não é fruta lá escrito, no original é fruto. O que é fruto? Fruto no sentido figurado, pessoal, de ações, de atitude, de obra. É daí que surgiu a conotação do pecado. Então o pecado surgiu, a ideia, porque Eva, né, ela teve essa ação, essa atitude, né, então, de desobediência. E aí comeu do fruto, né, entre aspas, ela praticou essa ação, praticou essa obra. E aí os olhos foram abertos e eles perceberam que estava nu. Então isso aí é uma metáfora para entender que nós éramos crianças, éramos inocentes, não conhecíamos o pecado, tal, ok? O pecado que é erro, mas a partir do momento que nós fomos, os nossos olhos foram abertos e dentro de nós, essa voz da consciência do bem e do mal, nós tivemos capacidade de escolha. E, na verdade, sempre vamos escolher as coisas mais para o mal do que para o bem. Então, está em todo ser humano. Isso é o pecado. Pecado é erros. Pecado é erro. Você errou, pecou, pessoal. Né? Então, assim, e esse comer do fruto só no sentido figurado. Nós concluímos então que Deus disse a eles: não quero saber além. Foi o que aconteceu. Viu? Mas a serpente ofereceu a eles um conhecimento para que pudesse ter capacidade de entendimento do Criador. E essa proposta existe até hoje. Por quê? Qual é a proposta que está dentro de nós, da nossa consciência? É a proposta que Jesus foi tentado: ter, ser e poder. Ele foi tentado lá em Mateus 4 e Lucas 4, lá no monte, lá no deserto, no pináculo do templo, né, e também lá em Jerusalém. Né, fala da glória e da grandeza, né, das coisas dessa vida, desse mundo, e assim por diante. Ele venceu essa voz, o diabo não apareceu ele como figura, como monstro, como o sistema tem passado para nós. Né? Porque Deus não vai medir força com o diabo, não existe nada nesse mundo, nem no mundo vindouro e nem na eternidade, nem um anjo vai medir força com Deus. É o próprio Deus que é dual, Deus ele é o bem e o mal, sabe? Então, quando a pessoa dá legalidade para o mal, vai usar então a sexta de Deus para dar legalidade para Deus ser mal para essa pessoa. Por isso que Deus ele é bem e mal. Deus é bom para quem é bom e mal para quem é mal. Essa é a coerência da história. Não tem figura de monstro, de anjo, medindo força com Deus, derrubando. Né? Deus criou a luz e as trevas. Ele mesmo criou as trevas. Ele mesmo é a luz e as trevas. Ele criou essa dualidade, colocou dentro de cada um de nós. E deu a esse homem um livre-arbítrio de escolhas. E aí, esse é o julgamento de Deus. E o julgamento de Deus está relacionado não com ele. Não, está relacionado com as pessoas. Não se engane, pessoal. É com as pessoas, tá bem? Então, para vocês entenderem aí, ok? Então, a conotação de pecado, no hebraico, tem 3 níveis de pecados, ok? Tem um pecado chamado chatá, que no grego tem o mesmo significado de errar o alvo, né, que é a amatia. Portanto, pecadores deveria ser traduzido para errantes. Todos nós somos errantes, todos nós somos pecadores, porque pecamos a primeira vez e às vezes continuamos pecando, né, cometendo erros, né, com as pessoas,
e assim por diante. Então, cuidado com esses níveis de pecado que eu vou explicar para vocês. Então, portanto, pecadores deveria ser traduzido como errantes, não é verdade? E pecado deveria ser traduzido para erro. Então, uma coisa é erro, pecado, singular. Uma coisa é errantes, pecadores, não é verdade? Então, para não ter conotação equivocada, que muitas pessoas falam, aquela pessoa pecou, mas pecou por quê? Porque ele cometeu um ato sexual? Sim, fora do casamento? Sim, mas como é que ele, fora do casamento, será que o casamento, aí, ele pecou porque ele matou, sim, ele tirou uma vida e matou, é pecado, mas não é só isso que é pecado. Agora, qual é o grau, né, desse pecado? Então, existem 3 níveis de pecado, ok, pessoal? Então, vamos lá então. No Salmo 51, você vai observar que existe 3 níveis de pecado. Temos referência de 3 níveis de erros, né, na verdade. Primeiramente, vemos a palavra pecado, que no original significa achatar, que acontece quando uma pessoa erra aleatoriamente, pessoal. É um erro isolado que você comete com uma pessoa, sem querer, sem maldade, sem intenção. Então, um pecado que todos nós cometemos, já cometeu um dia. É um pecado número 1. Todos nós cometemos esse pecado quando nós começamos a sair e saímos da inocência entrando para a consciência. Quando você entra para a consciência, essa voz é ativada dentro de você, do bem e do mal. Esse livre-arbítrio de escolha que você vai fazer em relação às pessoas, tá bom? Agora, quando isso acontece a primeira vez, a gente entende que é o nível número 1. Agora, em segundo lugar, aparece a palavra transgressões, que é no sentido de infração, revolta, vingança. No original é o mesmo que péché, que tem a conotação de errar revoltavelmente. Esse pecado aqui é complicado. Esse é o pecado nível 2. Por quê? Por quê? Porque ele é um pecado revoltosamente. A pessoa fica revoltada, fica angustiada, fica triste, sabe? Fica com inveja. Então a pessoa se torna aquela pessoa mal e vai fazer alguma coisa contra a pessoa que te ofendeu, que fez isso e aquilo e assim por diante. Esse é o pecado número 2, o pecado chamado Avon, pecado de transgressão. Transgressão, ok? É muito perigoso esse pecado, porque você vai ofender as pessoas, você vai causar tristeza, revolta, angústia, vai virar um inferno, entre aspas, a vida dessas pessoas, ok? E o terceiro pecado, pessoal, é o pecado Avon. Esse pecado Avon é um pecado triste, pecado difícil, ok? Então, a terceira palavra, no original, em hebraico, é o Avon. É quando a pessoa passa a cometer um erro repetidamente, constantemente e pior, sem temor. A pessoa perde o peso da consciência, pessoal. Lá em Romanos 14 diz, quando ela perde a noção, né, do erro e assume a condição de errante, ou seja, ele é pecador. Eu erro porque quero, ele diz. E esse é o pecado de nível número 3. Hoje, quando se diz que alguém pecou, é diferente de dizer que alguém errou. Por quê? Pecado não é só classificado como adultério, crime. Não. Pecado é todos os erros que nós cometemos com as pessoas. Dentro desses erros, desses pecados, existem essas gravidades que nós seremos julgados ou não, sabe? Então, cuidado com esses 2 últimos, sabe? Pecado de Avon e pecado de péché, segundo, pecado de Avon, que é o terceiro, pecado de iniquidade. Repetindo, pecado ratá, melhor dizendo, pecado número 1. Você peca aleatoriamente. Segundo pecado, péché, pecado de revolta, sabe? De vingança, cuidado com esse pecado. E o último é o pecado de iniquidade, que é o pecado de Avon. A pessoa já tem consciência, já vive da prática do erro do pecado, ele é vingativo, ele é cheio de ódio, cheio de... Né? E ele quer porque quer matar mesmo, ele quer porque ele quer destruir. Então, esse pecado é um pecado, dificilmente a pessoa tem salvação se morrer na prática desse pecado aí, tá bom? Por isso que Deus ele vai usar essa plataforma de julgamento. Deus não vai julgar se a pessoa ficou dentro de convento, não praticou mal nenhum, né, com pessoas nenhuma. Essa pessoa ela é muito mais santa do que essas pessoas. Mas o